A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube, o youtube.com/Wilton Alves. Nesse momento é um prazer estar falando com você e nós daremos início nesse momento na nossa aula de número 6 da Escola Bíblica Dominical. Nesse terceiro trimestre está sendo uma edição especial que foi editada pela CPAD com muito carinho, escrita pelo saudoso pastor Eurico Bergs, lá em 1993, e a gente está recordando esses momentos, mas ao estudar esta lição, parece que foi escrita nesse momento, super atual os assuntos e serve para nossa edificação e para nosso aprendizado nos nossos dias. Nessa lição de número 6 nós vamos estudar sobre Neemias. Neemias, ele reconstrói os muros de Jerusalém. Na semana passada, Zorobabel, ele recomeça e ele conclui a construção do templo de Jerusalém, por mais que ele tenha encontrado dificuldade. Houve uma paralisação no período de 15 anos, mas eles retornam, conseguem retornar e recomeçar a construção do Templo de Jerusalém e finalmente, por mais que tenham sofrido oposição e que tenham tido dificuldades, eles conseguem concluir com a ajuda de alguns profetas ao qual Deus levantou para incentivar que o povo ajudasse na obra, que foi o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Se você não estudou, se você não assistiu essa lição, é só você ir lá no nosso canal, na playlist da Escola Dominical do terceiro trimestre 2020, que você pode estar assistindo esta aula. Então vamos à nossa aula de número 6, que está datada para o dia 9 de agosto de 2020, onde será comemorada o Dia dos Pais. Eu quero inclusive aproveitar para parabenizar a todos os pais por este dia, que você possa ter um domingo abençoado em família, com os seus filhos, você que ainda tem o seu pai vivo, que você possa comemorar junto com o seu pai, festejar, confraternizar junto com ele. Eu ainda tenho meu pai vivo, o pastor José Alves, e eu vou ter o privilégio de tê-lo aqui conosco. Ele está aqui na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, e vou poder ali parabenizar, dar um abraço no meu pai, poder estar junto com ele, por mais que nós estejamos passando por esse momento de pandemia. Eu quero aproveitar, antes de nós entrarmos aqui na lição, também mandar um abraço para todos ali da igreja do pastor Edson, Assembleia de Deus da ADJUFEC. É um campo ligado a Juiz de Fora, inclusive ele viajou esta semana lá para Juiz de Fora. Mandar um abraço para o pastor presidente, pastor Samuel. Nós ceiamos ali no domingo pela manhã, foi uma ceia maravilhosa, tivemos um culto à noite maravilhoso. Então mandar um abraço para todos ali, pastor Aníbal, evangelista Rafael, para o irmão José, para o Cleiton e todos ali da igreja do pastor Edson. Foi um grande prazer estar com os irmãos neste domingo e participando da Santa Ceia. E na próxima quinta nós vamos estar ali no pastor Paulo Fernandes, que será o culto das irmãs, que é feito toda primeira quinta-feira do mês. Mandar um abraço ali também para o pastor Paulo Fernandes, para os obreiros ali, pastor Josias, para meu irmão que é músico ali, pastor Marcos Alves, Luiz Carlos, Marcelão, e a todos que estão sempre nos acompanhando, Maurício, Marcelo, a irmã Yolanda lá da Espanha, que está sempre nos assistindo, a irmã Conceição. Deus possa estar abençoando as vossas vidas. O título desta lição, como eu já mencionei, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo diz o seguinte: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isso está registrado no profeta Isaías, capítulo 60,
versículo 18. Aqui fala da parte espiritual. A Bíblia ela trabalha com tipologia, com simbologia, e os muros significavam para aquelas cidades a sua fortaleza, a sua segurança. E aqui está falando dos muros como a nossa salvação, como as portas, um local de louvor e adoração. Significa que nós estamos seguros, nós estamos guardados, nós estamos protegidos pelas mãos onipotentes do nosso Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra, meus queridos. Nós precisamos acreditar que nós estamos guardados pelo Senhor. A verdade prática fala-nos o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 1, dos versículos de 1 ao 4, e no capítulo 2, no versículo de 1 ao 9. Esta lição ela tem um objetivo geral e ela tem 6 objetivos específicos. Essa lição ela é um pouco extensa e ela tem 6 tópicos e nós vamos analisá-los, cada um deles. São tópicos importantes, é uma lição importante e nós vamos estudar juntamente com os irmãos. Não sei se vocês estão ouvindo ao fundo, mas bem aqui no meu vizinho tem aqui algumas crianças, eles estão brincando, gritando, e talvez possa ser que saia o áudio aí, mas a Bíblia diz para nós sermos como uma criança, né? Se nós não tornarmos como uma criança, nós não herdaremos os reinos dos céus. Então, vamos tocar aí a nossa lição. O objetivo geral é o seguinte: mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Os objetivos específicos: primeiro, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Segundo, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Terceiro, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Compreender que o levantamento dos muros provocou uma grande oposição. Em quinto lugar, nós vamos apontar como foi a inauguração solene dos muros, como houve festa, com músicos, cantores, sacerdotes e levitas. Houve inclusive uma grande procissão e nós vamos falar um pouco sobre isso. E em sexto e último lugar, nós precisamos conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz para nós. Querido, nós normalmente aqui no Ocidente, nós quando começamos a construção, nós nos preocupamos primeiro quando compramos um terreno, quando vamos edificar e começar a construção de uma casa, de um imóvel, é fechar primeiro os muros, porque nós nos preocupamos com a segurança do local aonde nós vamos construir e do local onde nós iremos morar e habitar. Diferente aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, tipicamente as casas não têm muros. E nós vamos ver aqui que no Oriente, a preocupação de Israel não foi começar pela segurança, não foi começar pelos muros, mas eles começaram a construção edificando a cidade, construindo o Templo de Jerusalém, e isso traz para nós toda uma simbologia. A obra de Deus, quando começa na nossa vida, ela não começa de fora para dentro. Muito pelo contrário, ela começa de dentro para fora. Os frutos do Espírito Santo, eles não começam aparecendo exteriormente. Primeiro, eles são produzidos dentro de nós. Nós precisamos meditar, orar, consagrar, ler e estudar muito a palavra do Senhor para que os frutos do Espírito sejam manifestos em nós, que são a longanimidade, mansidão, temperança e assim por diante. Foi da mesma forma quando o profeta Samuel, ele foi à casa de Jessé para ungir Davi. Os primeiros irmãos de Davi eram bonitos, afetuosos, grandes, eles exerciam atividades no exército real de Israel, trabalhavam para o rei Saul, e quando Samuel chega ali para ungir o novo rei de Israel, ele achava que eram os irmãos de Davi,
Então, quando ele olha para Eliabe, quando ele olha ali para os irmãos de Davi, os mais velhos, mais bonitos, mais fortes, mais afeiçoados, e antes que eles se precipitassem em consagrar e ungir ali eles como rei, o Senhor fala com um profeta Samuel: Samuel, não atentes para o exterior, não atente para o que você está vendo por fora. O homem geralmente olha para o exterior, mas eu enxergo o que está dentro. Eu enxergo por dentro. Então não vê como o homem vê. Deus estava ali dizendo que não era eles que iriam reinar sobre a nação de Israel. Eles iriam até exercer uma função importante, de destaque no exército real, mas Deus havia escolhido um homem segundo o coração de Deus. Aparentemente ele não aparecia, ele ficava escondido lá nos montes cuidando das ovelhas de seu pai, mas Deus, ele com um olhar como chama de fogo, ele enxerga aonde nós não conseguimos enxergar. Ele vê aonde nós não conseguimos ver. E ele, querido, ele está vendo você, ele está te contemplando, ele sabe quais são as suas qualidades, quais são os seus planos, e Deus tem projeto para a sua vida. Assim foi com a edificação e com a construção, ou melhor, com o renovo da cidade de Jerusalém. Ela não começou por fora, não começou pelos muros. Primeiro ela começou pelo templo. E agora, depois do templo ser construído, vai sim ser erguido, ser levantado, ser construído os muros de Jerusalém por Neemias. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta lição. A introdução diz o seguinte: nessa lição nós vamos estudar como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Então é o que nós vamos estudar aqui. Eles tinham um decreto do rei Ciro, conseguiram concluir a construção do templo de Jerusalém, mas houve uma paralisação. O povo descansou, foi cada um para as suas casas. Zorobabel, ele que exercia uma função política, porque ele era governador de Judá, né, ali em Jerusalém. Então, ele terminou de construir o templo, terminou a obrigação dele, ele ficou relaxado. Mas Neemias, que exercia uma função de destaque, ele era o copeiro do rei, ainda no reinado persa, com o rei Artaxerxes. Já havia passado, a Bíblia vai dizer lá em Neemias capítulo 1, no 20º ano do rei Artaxerxes. Estava Neemias ali servindo o rei, quando chega alguns dos seus irmãos vindo de Jerusalém, ele se preocupa, mesmo estando na corte, mesmo estando no palácio, mesmo tendo um cargo de importância, ele se preocupa em saber qual era o estado do seu povo, qual era o estado dos seus irmãos, dos seus familiares e como estava a sua cidade e a sua nação. Ele estava numa nação distante, estava num palácio, estava gozando de privilégios junto ao rei, porque ele era o copeiro do rei, uma pessoa de confiança. Ele era aquele que primeiro provava da comida real, era o primeiro que provava da taça real, quem tomava o vinho antes de servir ao rei Artaxerxes, mas ele se preocupa no estado do seu povo. E ao chegar ali o seu povo, ele procura saber como está os meus irmãos, como está a cidade, como está Judá e Jerusalém. E ele fica sabendo que a cidade está destruída, que os portões estão queimados. Então a Bíblia vai dizer que ele chora, ele ora e ele busca ao Senhor respostas. Quando nós ficamos sabendo de um estado de dificuldade, de provação de alguns dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo, nós, queridos, nos entristecemos juntamente com eles, ou nós nos alegramos com ele. A Bíblia diz para nós alegrar com os que se alegram e chorar
com os que choram. Então, ao saber do estado do povo de Judá em Jerusalém, que os muros ainda estavam queimados, os portões jogados no chão, Neemias se preocupa com isso. E é o que nós vamos estudar nesta lição. No primeiro tópico fala o seguinte: Deus responde às orações de Neemias. Em primeiro lugar, Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissários para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o período de cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos, as portas queimadas a fogo eram símbolo de miséria e de desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Como não havia muro, como não tinha portão, havia uma facilidade de acesso. As cidades medievais, muitas das vezes, elas eram erigidas nas florestas, em grandes desertos. Então eles edificavam e tinham esses muros em volta da cidade, com portões para guardar. Só entrava na cidade quem era permitido, quem tinha autorização ou quem fizesse parte daquele povo, daquela cidade, senão você não tinha acesso. Mas como não tinha portão, como não tinha muro, havia uma facilidade de acesso e eles estavam ali praticamente sem poder reagir aos ataques de assaltantes, de ladrões, dos seus inimigos, dos povos vizinhos. Eles tinham livre acesso, porque não tinha muro, não tinha portão, então eles estavam ali praticamente abandonados e eram desprezados ainda por este ato. O templo já estava edificado, já tinha sido construído, mas eles contavam apenas com a segurança do nosso Deus. E aqui a Bíblia diz que ao Neemias saber de tudo isso, ele chora, ele se entristece, mas ele ora e intercede pelo seu povo. Segundo tópico, ou segundo parágrafo, diz o seguinte: Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. E a oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, versículo 5 ao 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, que para nós é dezembro. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, em março. Está lá em Neemias capítulo 2, versículo 1. No terceiro parágrafo diz: Deus responde às orações de Neemias. Nós vimos aqui que Neemias ora, jejua, intercede, e agora ele vai entrar na presença de Artaxerxes, o rei da Pérsia. E ao servir o vinho ao rei, ao servir ali a alimentação, o rei percebe que o semblante de Neemias está diferente dos dias anteriores. Normalmente, Neemias tinha o seu semblante sorridente, alegre, até porque ninguém pode entrar no palácio, na corte, perante o rei, numa audiência de cara fechada. Você precisava estar sorridente, alegre, para que você pudesse ser bem atendido. E ele, ao chegar na presença do rei, o rei percebe que desta vez Neemias estava diferente, que o seu semblante estava decaído. Neemias não consegue esconder a sua tristeza. E ao rei perguntar o que estava acontecendo, ele menciona que o seu povo estava passando por grande dificuldade. Que o seu povo, que era uma das províncias do reino da Pérsia, estava passando por um período de provação e que alguma coisa precisava ser feito. Então, rei, declara-me o que é que você quer
que eu faça em seu favor e em favor do seu povo. Então Neemias, ele vai orar, ele vai interceder, para que depois ele vai buscar a ajuda e o auxílio do rei da Pérsia. Antes, eles já haviam conseguido, 20 anos atrás, a ajuda através do rei Ciro. Agora, mais uma vez, Neemias, já passados 20 anos, vai conseguir a ajuda e o auxílio do rei Ataxerxes em seu favor e em favor do seu povo. Parágrafo 3º. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias, ele era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Então, por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que impedes agora? E Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Queridos, quando nós somos questionados por alguma coisa, por alguma dificuldade ou algum problema ao qual nós estamos atravessando, a primeira atitude do crente a fazer é orar e pedir orientação a Deus. E foi o que Neemias ele fez. E por isso ele teve êxodo junto ao rei. E o rei conseguiu para ele autorização. Por um período acordado ali de tempo, ele pôde viajar para Jerusalém e conseguiu ainda cartas. Com isso, conseguindo segurança para a sua viagem, madeira para a construção do muro e dos portões, e para conseguir cartas com permissão para que ele passasse pelas cidades até que chegasse em segurança em Jerusalém. Como é bom nós estarmos debaixo da orientação e da direção de Deus. E foi isso que Neemias conseguiu. Não só a autorização, a permissão para viajar, mas para construir e edificar o portão e os muros que estavam derrubados e queimados a fogo. O segundo tópico desta lição fala da chegada de Neemias em Jerusalém. Primeiro parágrafo, Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Ele sai à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. A princípio, quando ele chega, ele não diz logo de imediato qual era a sua intenção. Então ele pega alguns homens, poucos, não muitos, provavelmente pessoas que eram da sua segurança, e começa a percorrer à noite na cidade para ver qual era a situação real em que eles estavam atravessando. Pausa aqui para a gente beber uma aguinha. Molhar um pouco a garganta, né? Então vamos lá. Então Neemias, primeiro ele passa a verificar qual é o estado real em que se encontrava Jerusalém. Primeiro ele ouve, agora ele vai comprovar pessoalmente. Ele consegue fazer a viagem em segurança, chega em Jerusalém com a carta, com a autorização real, com suprimentos, ou seja, ele consegue autorização, ele consegue suprimentos, quer dizer, recursos para fazer tal construção, tal obra, e agora também ele consegue segurança e chega em Jerusalém. E ao chegar, ele vai observar qual é o verdadeiro estado. No segundo parágrafo, ele vai declarar qual é a sua real intenção, que é de reedificar os muros de Jerusalém. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convoca os judeus, os nobres,
os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem os muros para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Queridos, nós não conseguimos fazer nada sozinho. Nós precisamos de um grupo, nós precisamos de pessoas para estar nos auxiliando. E ao investigar a real situação do estado de Jerusalém, Neemias agora passa a pedir ajuda. Neemias agora passa a dizer qual é a sua situação. Ele então passa a dizer: olha, minha vinda aqui para Jerusalém, o meu objetivo aqui é para edificar e para reconstruir os muros que foram derrubados. E então ele promove uma reunião, ele chama os magistrados, chama os líderes daquela nação e daquela cidade. Vale lembrar que nós estamos falando de Judá, o reino do sul. Então ali estamos falando de um reino, embora eles estavam subjugados ao reino da Pérsia, mas Judá, ele era tido como uma nação, o reino do sul. O reino do sul ou o reino Judá, em Jerusalém, que era a capital. Então ele promove ali uma reunião, chama os magistrados, chama as pessoas ali de importância, e eles todos foram uníssonos, foram unânimes em se juntar a Neemias para reconstruir os muros e o portão de Jerusalém. Como é bom a gente conseguir ajuda, como é bom a gente conseguir um grupo de pessoas para nos auxiliar quando nós temos um propósito, quando nós temos um projeto para fazer determinada obra ou determinada coisa. E nesse caso, Neemias, ele foi muito bem sucedido porque Deus estava na vida dele. O terceiro tópico desta lição fala o seguinte: Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. No capítulo 3, Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar um muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando pedaços do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começaram a ser tapadas. Neemias, ele exerceu uma função de liderança e ele conseguiu delegar tarefas e atividades. Ele colocou pessoas para edificar e levantar pedaços do muro. Algumas pessoas ele colocou como responsáveis por edificar e construir os portões. Vale lembrar que Jerusalém não tinha um só portão, mas eles tinham vários portões. O portão da ovelha, o portão dos monturos, né? Tinha vários tipos de portões, ou seja, cada um responsável por um portão, por uma atividade. E por isso eles tiveram êxito. Mas agora nós vamos ver que até mesmo na construção do muro, e agora, como eles estavam construindo os muros, eles estavam ficando mais seguros. Os inimigos já não tinham mais acesso, já não tinham mais tanta facilidade para entrar e penetrar em Jerusalém, porque eles agora começaram a fechar as brechas que antes estavam abertas. Antes o inimigo entrava e saía sem nenhum tipo de dificuldade. Agora não. Agora tem um grupo de pessoas e cercando toda a cidade, construindo e levantando todo o muro e os portões. Então as brechas passam a ser
tapadas. E quando isso começa a acontecer, é lógico que vai haver oposição. E é isso que vai falar o quarto tópico. O levantamento dos muros provocou uma grande oposição. Então o que acontece? Eles, quando começam a edificar os muros, Sambalate e Tobias, eles indignaram grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Impressionante, né? Da mesma forma, Sambalate, ele era o governador do reino do norte, de Samaria. Então, da mesma forma que ele se opôs à construção do templo de Jerusalém, agora, mais uma vez, ele fica indignado e ele tenta, de novo, parar a obra, parar a construção dos muros e dos portões de Jerusalém. Mas só que Neemias diz, eu estou fazendo uma grande obra. Desta vez ele usa os documentos, ele usa as cartas que ele conseguiu junto, não só ao rei Ciro, mas agora ao rei Artaxerxes, e ele apresenta essas cartas, e eles não puderam fazer nada para que a obra de Deus continuasse naquele lugar. Então, a obra é feita. E lá no parágrafo 2 aqui da lição diz que o muro foi concluído. Esta vitória teve uma grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias, ele poderia se sentir grande, ele poderia confiar na sua própria força, mas ao concluir a obra, ele colocou a honra e a responsabilidade sobre o nosso Deus. Então ele diz, até os nossos inimigos tiveram que reconhecer que foi Deus que fez esta obra. Queridos, há coisas que acontecem na nossa vida que os inimigos vão ter que reconhecer que não é nada natural, mas é espiritual, é Deus sobre a nossa vida. O inimigo muitas das vezes tenta nos parar, ele tenta nos fazer desanimar, mas o Espírito Santo de Deus é que ele nos ergue, nos levanta, nos incentiva, ele nos dá força para nós fazermos e concluir a obra que Deus tem para realizar na nossa vida. Então não desanime, cante, ore, pregue, evangelize, faça a obra de Deus, não despreze o dom de Deus que há em ti, que foi a palavra que o apóstolo Paulo escreveu a um jovem pastor por nome de Timóteo. Não despreze o dom que há em ti, meu querido. Deus tem obra para realizar na sua vida. E ao concluir, nós vamos ver que houve uma grande festa ali naquele lugar. Eles concluíram aqui no quinto tópico. O muro foi solenemente inaugurado. Primeiro parágrafo. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Aqui nós vamos ver que quando eles concluem a obra, quando eles terminam a construção dos muros e dos portões, eles dão uma grande festa. Eles se alegram e agora passam a festejar. Eles convocam os levitas, os músicos, e agora vão dar um grande culto em ações de graça. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo que gosta de festa. Nós estamos vivendo um período de pandemia, nós estamos vivendo esse período de isolamento social e aos poucos as igrejas estão retornando com os seus cultos presenciais, certo? Adotando algumas medidas de prevenção, de segurança e de saúde, né? Os diáconos na porta com álcool gel, demarcando os locais para as pessoas não sentarem muito juntos, né? Claro, adotando todas as medidas, se prevenindo para que não tenha nenhum tipo de contaminação nesse momento de Covid-19, mas as festas, os congressos ainda estão parados.
Muitas igrejas ainda não retornaram com a sua escola bíblica dominical. Muitos ainda estão em seus lares acompanhando os cultos online. Mas o povo de Deus é um povo que gosta de festa, é um povo que gosta de congresso, é um povo que gosta de festividade, é um povo que gosta de festejar, de marcar culto de ações de graça. E não foi diferente. Nós vamos ver que a nação de Israel é uma nação festiva. Eles têm a festa da colheita, festa do Pentecoste, festa da sorte, a festa do Purim, a festa da Páscoa. Tem várias festas da nação de Israel. E nós aqui não somos diferentes. Nós também gostamos de festejar as nossas vitórias. Nós gostamos de festejar quando nós galgamos algum mérito, ainda mais na obra do Senhor. E aqueles tinham acabado, mesmo enfrentando a oposição, eles conseguiram construir a obra. Neemias conseguiu concluir a obra que ele foi ali em Jerusalém para fazer. Então, aqui nós vamos ver que ele conclama para que faça uma grande passeata ao redor do muro e termina em festa, com hinos, com louvores, com cânticos e com um grande sacrifício ali. Glória a Deus nas alturas. Nós precisamos festejar, ainda que sejam pequenas, ainda que sejam coisas que pareçam que não tem tanta significância, mas nós precisamos agradecer a Deus pelo nosso dia, agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, agradecer a Deus pelo nosso pão de cada dia, agradecer a Deus pelo alimento que Ele nos dá a cada dia, agradecer pela nossa saúde. Nós precisamos ser gratos a Deus. E, finalmente, o tópico de número 6. Os muros trazem ensinos simbólicos importantes para nós. O primeiro parágrafo, a Bíblia fala da salvação como o muro. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor, como está registrado no profeta Isaías, capítulo 60, versículo 18. Nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. A Bíblia diz que o Senhor, ele não tosqueneja, ou seja, ele não cochila, ele não dorme, ele está nos guardando e nos protegendo. E agora a nação de Israel, o povo de Judá, o reino do sul, pode se alegrar, festejar, porque eles agora estão se sentindo protegidos com os muros. Mas o muro também exerce essas duas simbologias ou tipologias. O muro como salvação, quem está dentro está guardado, está protegido, está salvo contra os perigos dos inimigos. E o muro também significa fortaleza. O muro, além de salvação, eles têm uma simbologia de fortaleza. O muro como salvação e louvor. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Nós precisamos saber que nós, em Deus, nós estamos protegidos. Que Deus possa te abençoar com esta lição, que Deus possa te abençoar com esta aula. Se você gostou do conteúdo desta lição, que você possa deixar aqui o seu like, você possa curtir, deixar o seu comentário. E se você ainda não assinou o nosso canal no YouTube, que você possa assinar o youtube.com/Wilton Alves. Você também me encontra nas redes sociais, no Facebook, através do facebook.com/Wilton Alves e no Instagram, @AS_Wilton. Na próxima semana nós vamos estudar a nossa lição de número 7, que tem por título: O povo de Deus deve separar-se do mal. Eu espero você
na nossa próxima semana. E mais uma vez, um feliz Dia dos Pais para vocês. Deus abençoe, um forte abraço, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo, nossa próxima live, querendo Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.